Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico de Potência. Nosso objetivo hoje é discutir os modelos elétricos de baterias. Esta aula, pessoal, vai ser dividida em duas partes, e esta é a parte 1. Nesta aula nós vamos discutir algumas definições importantes e também vamos discutir aspectos relacionados ao comportamento elétrico de uma bateria. Na segunda parte da nossa aula, vamos fazer uma revisão sobre os modelos de baterias, como representar o comportamento da bateria. E a novidade é que vai ter um vídeo extra essa semana, tá? Com uma simulação aí de um modelo de uma bateria, um modelo específico no Plex, só para vocês já se habituarem com a ideia de implementar esses modelos aí, que vão ser utilizados aí no nosso próximo trabalho. Sem mais delongas, vamos nessa. Indo para o comportamento elétrico da bateria, aqui nós temos algumas definições que vocês já viram, Seria a capacidade. No caso das baterias, a capacidade é medida como a quantidade de carga que está armazenada na nossa bateria. Então, ela é só a integral da corrente, tá? É uma contagem da quantidade de coulombs, que a gente entrega para a nossa bateria. A diferença é que a capacidade a gente tipicamente não mede ela em coulombs, tá? Mas sim em amperes-hora, tá? Porque a tensão da bateria não varia tanto ao longo do funcionamento dela. Então é bem comum a gente definir essa capacidade não em função da integral da energia, mas sim em função da integral da corrente, tá? Já em relação à profundidade de descarga, ela está medindo uma razão que ela informa para a gente a quantidade de energia, de eletricidade que tem ali no nosso armazenador, que foi extraída em relação à capacidade dele. Então, se a nossa bateria estava 100% carregada e ela atinge um estado de carga ali de 80% ou de 50%, nós tivemos uma profundidade de descarga, que no primeiro caso seria 20%, no segundo caso seria 50%. Já o estado de carga, ele é o complemento da profundidade de descarga, então ele mede para a gente a quantidade de eletricidade disponível. Então, a profundidade de descarga mede o que já se foi e o estado de carga, ele mede o que sobrou. Além disso, a gente tem uma outra variável que é a taxa de descarga, ou C-rate, que mede a taxa com que a bateria é descarregada, tá? Então, a gente pode descarregar a bateria numa velocidade elevada ou não, tá? Então, isso aqui define um C-rate maior ou menor, Então, isso não está associado à capacidade da bateria, mas sim com a velocidade, ou com a potência associada ao processo de carga ou descarga da bateria. Então, essa que é a ideia, A energia armazenada está associada à capacidade. Agora, a potência que está sendo entregue, ela depende do valor da corrente, tá? E, consequentemente, a gente vai definir o nosso C-rate, tá? Ele é basicamente a razão entre a corrente de descarga e a corrente teórica que poderia ser entregue em 1 hora. Por exemplo, se nós temos uma bateria que tem uma capacidade de 60 amperes-hora, se a gente tiver um C-rate igual a 1C, significa que essa bateria foi descarregada com a corrente de 60 amperes. 60 amperes-hora, 60 amperes em 1 hora. Contudo, se a gente usar um C-rate igual a 5, significa que a bateria ela foi, por exemplo, descarregada, nesse exemplo, com uma corrente 5 vezes maior. 5 vezes 6, 30, 300 amperes. Então, 300 amperes define o C-rate da sua bateria. O valor máximo de C-rate, pessoal, ele está associado à química da bateria. Então, a gente discutiu nas aulas passadas, por exemplo, a química de lítio-íon, existem diversas combinações de compostos químicos, Algumas delas permitem que a bateria seja carregada numa velocidade muito maior que outras. E isso geraria vantagens, por exemplo, no caso de um veículo elétrico. Mas, por que o fabricante limita essa corrente? Porque se esse C-rate for muito elevado, significa que eu estou circulando uma corrente estupidamente alta na bateria. E, consequentemente, isso pode afetar drasticamente a vida útil da bateria. Por isso que algumas químicas vão trabalhar com C-rates, por exemplo, de descarga até 2, que seria 2 vezes a corrente, nominal. Mas se você pegar outras químicas, você consegue trabalhar com C-rate igual a 10.
Então, são características aí interessantes aí a serem observadas nas químicas de baterias, é o C-rate. Muito bem. Então, a gente sempre define, né, a capacidade da bateria é 60 Ah, mas a capacidade ela é uma variável bem complexa, viu, pessoal? Porque ela depende da disponibilidade dos compostos químicos ali dentro da nossa bateria, né? Então, existem algumas questões importantes, tá? Por exemplo, a capacidade da bateria, ela varia com o C-rate. Então, se você tentar descarregar a bateria muito rápido, ou se você tentar descarregar a bateria lentamente, você vai ter uma capacidade diferente, tá? Isso acontece muitas vezes, tá? Porque existe uma velocidade para que as reações químicas aconteçam, né, dentro da nossa bateria e que isso libere, né, para a gente, no caso, os elétrons que vão constituir a corrente elétrica. Né? O que acontece é que se essa corrente for muito alta, ou seja, nós precisamos de uma taxa muito grande, né, os processos químicos dentro da nossa bateria perdem um pouco de eficiência e, consequentemente, a gente acaba perdendo um pouco de capacidade. Então, a capacidade, tá, ela cai, ela diminui à medida que a gente aumenta o C-rate. Então, se você trabalhar com uma bateria de 60 Ah com 60 amperes e trabalhar com ela, por exemplo, com 120 amperes, pode ter certeza que com 120 amperes você vai ter um pouco menos do que 60 amperes-hora. Tá? Então, é uma característica interessante. Além disso, nós temos um efeito da temperatura, tá? Porque a temperatura afeta também as eficiências das reações químicas e outros processos dentro das baterias. Então, à medida que a temperatura diminui, né, a capacidade da bateria tende a cair, tá? Então, a eficiência das reações químicas, elas caem, né? E, consequentemente, a gente acaba tendo uma perda de capacidade quando a temperatura diminui. Ela também aumenta ligeiramente, tá? Quando a temperatura aumenta. Além disso, a gente tem uma tensão de corte, vai fazer mais sentido essa tensão de corte quando eu mostrar a curva da bateria, né? Mas basicamente ela tem uma característica desse tipo, né? Quando a bateria está completamente descarregada, né? Então aqui seria estado de carga, que seria a tensão da bateria, né? E a gente tem uma tensão máxima, que é quando ela está completamente carregada. Existe uma variável que é a tensão de corte, que é o ponto em que eu falo, a bateria está completamente carregada. Isso poderia corresponder a um estado de carga zero, mas eu poderia também trabalhar com um estado de carga mínimo um pouco maior, por exemplo, 10%. Isso a gente vai perceber que é uma vantagem do ponto de vista de vida útil da nossa bateria. Tá? O ponto, né, é que se eu diminuir, né, se eu aumentar essa tensão de corte, ou seja, trabalhar com a faixa menor de operação da bateria, né, na hora que a gente for fazer, né, a extração de corrente da nossa bateria no processo, por exemplo, de descarga, a gente não vai usar toda a curva da bateria. Então, o efeito equivalente é que a capacidade vai cair. Ou seja, você vai drenar menos energia porque você tomou a decisão de não descarregar completamente a bateria. Por isso que a tensão de corte afeta na capacidade. Além disso, nós temos a questão da degradação, pessoal. A degradação acontece visto que a gente está utilizando a bateria e em paralelo com aqueles processos químicos, né, que geram de fato, né, a eletricidade, nós temos processos paralelos, né, que pioram a performance da nossa bateria. Tá? Então, com o tempo, isso vai reduzir, por exemplo, a área útil do eletrodo, né, do ânodo ou do cátodo, que podem ser utilizados ou efetivamente utilizados nas reações químicas. Consequentemente, a capacidade da nossa bateria tende a cair à medida que a degradação aumenta. E é importante notar que a degradação, pessoal, ela também é função do tempo ocioso da bateria. Tá? Então, se a gente carrega a bateria e deixa ela em repouso, sem utilizar, tá? Vai também acontecer uma degradação interna na bateria. Tá? Então, é um ponto bastante importante essa questão, né? Não é só quando a bateria está ciclando, mas quando ela está ociosa, né? Que é a vida útil de calendário que a gente fala, a gente também tem uma perda de capacidade. Na verdade, a gente vai perceber que a perda de capacidade ela é uma forma de tentar definir, né? Quando a bateria atingiu o final da sua vida útil.
nós vamos discutir mais na nossa aula de vida útil de baterias. Como conclusão, vai existir uma capacidade real, tá? E existe a capacidade nominal da bateria, aqueles 60 amperes-hora. Mas aquele 60 amperes-hora, ele é definido para um determinado número de horas de descarga, ou seja, para um dado C-rate. Isso depende da temperatura e isso também vai depender da tensão final dos elementos, né? Tipicamente nos datasheets a gente vê um VPE, né, que seria a tensão por elemento, né? Pensando que a gente tem uma bateria, por exemplo, de 12 volts, lá tipicamente são 6 elementos em série, então a gente vai ter uma tensão ali em torno ali de 2 ponto qualquer coisa volts por elemento numa bateria de chumbo ácido. Então, a tensão final dos elementos, por exemplo, 1.75, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, com 1.8 ou 1.75. Tá? Ela vai afetar a capacidade. Então, aqui a gente tem alguns gráficos interessantes que mostram para a gente, por exemplo, um gráfico aqui da Moura, tá? Que relaciona aqui a capacidade da bateria, tá? Com o C-rate, ou seja, com a taxa de descarga que a gente está trabalhando na bateria e com a temperatura. E aqui a gente nota a capacidade padrão, ou seja, a capacidade nominal, 60 amperes-hora, né? Ele é definido para um regime de descarga de 20 horas. Mas se você tentar descarregar mais lentamente, mais rápido, né? Ou seja, em 1 hora, ou em 3 horas, ou em 5 horas, a gente tem uma perda de capacidade associada. Além disso, nós temos um efeito aqui que é um efeito de temperatura. Note que a capacidade cai à medida que a temperatura diminui e a capacidade aumenta ligeiramente, tá? Quando nós temos um aumento de temperatura. Então, note que daqui seria, por exemplo, uma definição aqui em torno aqui, por exemplo, de 15 graus para essa bateria, né? Nós teríamos a capacidade nominal e para um regime de 20 horas. Tá? Mas você vai ter capacidades diferentes dependendo da condição de operação. Alguns fabricantes informam, né, quanto é essa variação, como é o caso aqui da Moura. Aqui a gente já tem um outro gráfico interessante, são resultados experimentais dessa tese de doutorado aqui, do Daniel, professor lá em Aalborg. Então, na tese de doutorado dele, ele trabalhou com ensaios de vida útil de baterias de lítio-íon. Detalhe, isso aqui são para baterias de chumbo ácido, tá? Aqui são para baterias de lítio-íon. Aqui a gente tem a perda de capacidade da bateria, ou seja, a minha bateria é de 60 amperes-hora. Se eu perder 1% disso aí, pessoal, a gente vai estar perdendo uma fração desses 60 amperes-hora. Esse eixo aqui, né, a nossa ordenada desse gráfico, ele exatamente está medindo a perda de capacidade. Tá? A gente tipicamente define a vida útil da bateria quando a gente atinge 20% de perda de capacidade. Tá? Aqui nós temos primeiro o ensaio para as baterias em regime ocioso, ou seja, uma vida útil de calendário. Né? Olha que interessante, né? Ele deixou a bateria em repouso por vários meses, né, e mediu, né, o valor, né, da perda de capacidade dessa bateria ao longo dos meses. Né? E a gente também tem aqui um efeito da temperatura, que a gente nota à medida que a temperatura aumenta, né, a gente diminui a vida útil de calendário das nossas baterias. Por outro lado, aqui a gente tem um ensaio de número de ciclos. Tá? Então essas baterias foram cicladas, né, ciclos idênticos e repetidos, né? E aqui nós temos, né, o comportamento aqui das várias amostras que foram ensaiadas. O que a gente nota aqui? Existe uma tendência aqui em mostrar novamente que quando a gente mexe na temperatura, a gente afeta aqui na vida útil do nosso sistema. Então, basicamente seria essa ideia, né? Ok. Além disso, pessoal, existe a taxa de alta descarga. Tá? Isso aí, pessoal, está associado, né, a processos eletroquímicos dentro da bateria. Né? Então, a bateria, mesmo em tempo ocioso, ela pode perder, né, energia, né, por causa de processos químicos paralelos, né, parasitas, que acontecem ali inevitavelmente dentro da nossa bateria. É um processo que depende bastante da temperatura, tá?
Então, dependendo da temperatura, essas reações que provocam a autodescarga, né, elas são mais importantes. E isso é bem acentuado nas químicas de chumbo ácido e nas químicas de sódio, né? Se a gente lembrar, porque as químicas de sódio requerem aquecimento, né? Ok. Então aqui a gente tem algumas curvas de dois fabricantes, né, da Moura e da Freedom, que mostra aqui pra gente, né, a capacidade residual da bateria, né? E aqui seria o número de meses, né? O que a gente nota, né? Para temperaturas mais baixas, nós temos uma redução menor, né, na capacidade da bateria do que para temperaturas mais altas. Então, a bateria operar, né, em temperaturas altas é bastante prejudicial, né? Então, isso aqui mostra a taxa, né, com que essa bateria descarga, tá? Ela descarrega, né? Mesmo estando em repouso. Um número típico para bateria de chumbo ácido aí é mais ou menos em torno aí de 2% ao mês, tá? É um número razoável aí de uma estimativa aí para química de chumbo ácido, tá? Aqui a gente tem um gráfico similar, né, para Freedom, que mostra a perda de capacidade agora, não é em porcento, mas em ampere-hora, né? E nós observamos também a dependência com a temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, nós temos um aumento na perda de capacidade da bateria por autodescarga. Ok. Outro ponto interessante, né, que permite a gente analisar, né, o comportamento elétrico da bateria, né, seria analisar as curvas de descarga da mesma. Tá? E os fabricantes, tipicamente, eles oferecem para a gente esse dado com uma curva obtida para uma descarga com corrente constante. Então, é como se nós tivéssemos a nossa bateria e nós ligássemos essa bateria numa fonte de corrente. Isso é completamente diferente de você colocar a bateria em paralelo com uma carga resistiva, por exemplo. Tá? Então, aqui seria com corrente constante. Tá? Uma variável importante que definida nessas curvas de descarga é a tensão de corte ou tensão final. Né? Então, é o menor valor de tensão dos terminais da bateria depois que a gente finalizou a descarga. Tá? Essa tensão mínima no final do dia ela vai equivaler ao valor mínimo de estado de carga da bateria. Né? Existe um valor que corresponde a zero, né? E nós podemos trabalhar com um estado de carga um pouco maior que isso, dependendo do projeto, para aumentar a vida útil das baterias. Né? É importante notar que se a bateria for descarregada além desse ponto, ou seja, se você descarregar ela além da tensão mínima, né, definida pelo fabricante, da tensão de corte, você começa a ter danos irreversíveis na bateria. Então eu já vi pessoas que queriam fazer ensaio de curva de bateria e conectar a bateria numa carga e esqueceram aquilo lá. E aí era uma bateria de 12 volts, quando eles voltaram a tensão da bateria estava 4,5 volts. Tá? E essa bateria nunca mais conseguiu ser recarregada. Então, podem acontecer danos irreversíveis na bateria se ela for descarregada além deste ponto. E uma conclusão inicial que a gente chega, né, é que qualquer carregador de bateria tem que monitorar a tensão da bateria, com a finalidade, né, de garantir, neste primeiro ponto, né, que a gente desconecte a bateria, né, quando atingir um nível mínimo. Tá? Então é por isso, por exemplo, que quando seu celular chega no mínimo de bateria, ele desliga. A ideia é não descarregar sua bateria além de um certo ponto, porque isso poderia, né, afetar, né, a performance ali da bateria e reduzir a vida útil dela. Então aqui nós temos um comportamento aí de algumas curvas de descarga, né? Então note que aqui nós temos curvas para uma tensão mínima, né? São para bateria de 12 volts de chumbo ácido. Aqui nós temos uma tensão mínima aqui de 10,5 volts, uma tensão de corte. Tá? E aqui nós temos, né, as curvas de descarga para alguns valores de C-rate. Né? Então, aqui nós teríamos, por exemplo, a nossa bateria sendo descarregada em 30 minutos, a bateria sendo descarregada em 60 minutos e a bateria aqui descarregada, por exemplo, em 180 minutos. Né? Então, C1 seria a capacidade dela para 1 hora, C1,5 seria a capacidade dela
para descarga de 1,5 horas, e C05 seria a capacidade de descarga dela em meia hora. Isso aqui, pessoal, está sendo definido porque a gente já aprendeu que uma bateria de 60 Ah, ela não consegue entregar 60 Ah se você descarregar ela em 30 minutos. Né? Interessante. Outro comportamento interessante que a gente nota é essa queda bem abrupta que tem aqui, ó, no início da curva de descarga. Né? Na verdade, a gente consegue perceber que ela cai e depois se recupera. Né? Esse fenômeno, tá, que a gente está observando aqui claramente, tá, ele é um fenômeno exclusivo de baterias de chumbo ácido, tá, que é o coupe de Fourier. Tá? Então, este fenômeno aqui é quando a gente drena a corrente da bateria, a gente começa a drenar a corrente da bateria, existem alguns fenômenos internos da bateria que fazem com que essa tensão caia inicialmente e depois se recupere. Eu já ouvi falar de sistemas, por exemplo, de no break, uma empresa teve problema com isso, exatamente com esse fenômeno, porque devido a esse transitório, né, drenava-se uma corrente muito alta das baterias no início do sistema, apesar das baterias estarem carregadas, o sistema de monitoramento do no-break estava indicando que as baterias tinham atingido a tensão mínima, porque elas davam essa queda e depois voltavam. E aí eles tiveram que fazer alguma solução baseada em supercapacitores lá, para poder contornar este problema. Então é um fenômeno que existe e todo mundo que trabalha com bateria de chumbo ácido, monitoramento de bateria de chumbo ácido, por exemplo, tem que lidar com este fenômeno. E como que são as curvas de recarga, né, ou de carga de uma bateria, pessoal? A gente vai fazer aqui primeiro uma apresentação aqui discutindo uma forma mais completa de fazer este procedimento. Né? Basicamente a gente divide em 3 regiões, tá? A gente vai ter uma região 1, que é uma região de carga profunda. Nessa região a gente utiliza uma corrente constante para poder carregar a nossa bateria. Então a nossa bateria sobe de uma tensão mínima até um determinado valor aqui. Em seguida, a gente controla a tensão nos terminais da nossa bateria. E aí a gente atinge a região de sobrecarga. Então perceba, primeiro a gente realiza o controle da corrente. Então, o nosso sistema se comporta como uma fonte de corrente alimentando a bateria. Em seguida, né, nós atingimos um determinado valor de tensão e aí nós travamos a tensão em cima dos terminais da bateria. Então é como se a gente tivesse uma fonte de corrente contínua. Em paralelo com a nossa bateria, eu vou colocar uma resistência interna aqui já, que a gente sabe que existe nas baterias. Né? E aí o que vai acontecer? Né? A tensão terminal que a gente tem aqui na nossa bateria, na verdade, ela engloba a queda de tensão na resistência interna. Então, existe uma diferença, né, entre a tensão interna, de fato, da bateria e a tensão aplicada. O que vai acontecer? Como eu vou travar a tensão, a gente vai ter um comportamento bastante interessante, né, que a tensão terminal vai ficar travada, mas essa tensão interna vai começar a subir, até que as duas se igualem. Quando as duas chegarem no mesmo valor, o que aconteceria é que nós teríamos uma corrente zero. Né? O procedimento de queda dessa corrente segue esse aspecto aproximadamente exponencial. Tá? Quando a gente atinge uma corrente aqui totalmente carregada, ou seja, quando essa corrente decai, tipicamente, até uns 10%, tá, da corrente nominal da bateria, aí a gente muda novamente o esquema de controle. A gente agora atinge a região 3, que é a região de flutuação. A gente controla para uma tensão um pouco menor. E a finalidade, tá, dessa região de flutuação é apenas manter a tensão ali nos terminais da bateria constante e suprir, né, a energia da autodescarga da bateria. Então, este seria o procedimento completo de carga. Então, novamente, se a gente tiver a região de carga profunda, a gente faz esse teste com corrente constante. Na verdade, isso é muito bonito para um carregador, por exemplo, de celular ou um carregador de notebook. Mas se a gente pensa numa bateria num sistema fotovoltaico, a gente carrega com a corrente que a gente tem. Então, não necessariamente é uma corrente constante. Mas, na região de carga profunda, o carregador comporta-se como uma fonte de corrente. Tá? E o importante é a gente limitar o C-rate
de forma que a gente não danifique as nossas baterias. Qual que é a finalidade? Aumentar a energia armazenada. Tá? Então, à medida que a gente vai aplicando essa corrente constante, a tensão da bateria começa a subir. E é importante a gente ter algum monitoramento de temperatura nas baterias, né? Principalmente se a gente for carregar a bateria com taxas de carga, né? Com C-rates elevados. Porque isso vai gerar um aquecimento interno da bateria, né? E a gente sabe que temperatura não é bom para a bateria. Então, em sistemas, por exemplo, de veículos elétricos, você sempre vai ter um monitoramento de temperatura das baterias e até um gerenciamento térmico dessas baterias. Ok, na região de sobrecarga, a gente vai aplicar uma tensão constante, tá? Em cima das nossas baterias. Tá? A corrente ela vai apresentar uma queda exponencial por causa daquele fenômeno que eu mencionei com vocês. E a gente vai atingir essa corrente aí totalmente carregada, né? Que seria em torno de 1% da capacidade da bateria. Quando a gente atingir essa corrente, a gente troca o modo. Qual que é o modo? Região de flutuação. Nesse caso, a gente reduz a tensão que está aplicada nos terminais da bateria e mantém ela constante, que seria o que esse gráfico aqui está mostrando. E essa tensão aplicada, a finalidade dela é só compensar a autodescarga da bateria. Então, esse seria o procedimento. Aqui a gente tem uma curva de fabricante, tá? É bastante comum a gente não ver as 3 etapas, tá, de carregamento, tá? Depende um pouco da aplicação, tá? Por exemplo, aqui a gente vê aqui no datasheet aqui da Moura, né, que a gente tem 2 regiões, né? A gente tem a região de corrente constante, então a tensão da nossa bateria aumenta, né? Perceba que a gente tem tempos diferentes aqui, porque a gente está trabalhando com níveis de corrente aqui intrasejado diferentes, né? Aqui seria o eixo da corrente, aqui seria o eixo da tensão da bateria. A gente atinge a tensão, por exemplo, de flutuação e depois mantém essa tensão constante. A gente observa uma queda exponencial na corrente. Isso aqui seria um resultado experimental, também mesma ideia. Primeiro a gente aplica uma corrente constante na bateria. Quando ela atingir a tensão associada à tensão de flutuação, a gente troca. Então, nesse caso aqui, a gente trabalha com a região de corrente constante, ou seja, carga profunda, seria desse lado aqui. Que estaria associada a essa parte aqui das curvas. E a gente tem a região de flutuação, que está associada a essa tensão constante. Aqui a gente tem até alguns parâmetros, tá? Para esta bateria, essa série de baterias Clean Nano aí da Moura. Então, por exemplo, a tensão de flutuação da bateria deles de 12 volts é de 13,8 volts. Tá? Então, quando a tensão atingir aqui 13,8, nós teremos a mudança do tipo de controle que a gente vai fazer. E além disso, nós temos a tensão de circuito aberto, né? Que seria a tensão da bateria em aberto, não é um parâmetro que a gente usa aqui no caso da carga. E a gente tem a tensão de recarga, que seria exatamente aquela tensão da região de carga constante, que não está aparecendo aqui. Então, para essa bateria da Moura, né, essa região aqui, ela corresponde àquela tensão de 14,4 e esse ponto corresponde à tensão de 13,8 volts. O que é legal a gente perceber? Um carregador de bateria, ele não é apenas uma fonte de corrente. Ele tem que ser um conversor eletrônico que consegue mudar o tipo de controle dele. Primeiro a gente controla corrente, depois a gente controla tensão. Um outro ponto legal, pessoal, é que a tensão de flutuação, esse 13,8 volts, ele não é constante, mas ele é função da temperatura, tá? Então aqui a gente tem uma dependência, tá? Um fator de correção, né? Da tensão, né? De flutuação. Aqui a gente tem uma comparação, né, da tensão por monobloco, ou seja, para a bateria de 12 volts, e aqui a gente teria uma tensão por elemento, né? Tipicamente uma bateria de 12 volts de chumbo ácido tem 6 elementos em série, né? Então o que acontece, né? À medida que essa temperatura aumenta, a tensão de flutuação ela cai, como a gente pode perceber aqui nesse gráfico. E por esse motivo, alguns sistemas comerciais eles apresentam métodos, né, para poder medir a temperatura
Então, pode ser uma temperatura do ambiente, do controlador de carga ou do carregador, ou alguns equipamentos ainda, como este aqui, por exemplo, ele tem uma entrada adicional para você colocar um termopar. E esse termopar vai ser instalado no recinto onde estão as baterias. Tudo isso vai melhorar a precisão, né, do seu controle de tensão de flutuação aí das baterias. Ok. Quanto aos procedimentos aí de cargas práticos, né, existem alguns tipos, né, no mercado, né? Então, em algumas aplicações, né, a gente vê, por exemplo, sistemas que fazem carga constante e depois tensão constante. Então, basicamente, a gente faz a etapa de corrente constante e depois já aplica uma tensão constante, mas é igual a tensão de flutuação. Então, é uma forma de carregar. Outra forma seria não usar uma corrente constante, mas sim uma corrente pulsada. Tá? Então, existem alguns tipos de carregadores que aplicam este tipo de corrente na bateria. A razão para isso é porque é muito mais fácil, né, gerar esse tipo de corrente, controlar a corrente, do que gerar uma corrente sem ondulação nenhuma. Né? Então, isso aqui seria um conversor CCCC sem indutor de saída, isso aqui seria um conversor CCCC com indutor de saída. Então, isso aqui simplificaria. Problema de carga pulsada está relacionado ao aquecimento da bateria. Né? Se a gente pensar, né, se a gente pensar que a bateria tem uma resistência interna, né, que essa resistência interna ela está associada às perdas, né, as perdas que a gente tem nessa resistência, né, basicamente, seria o valor da resistência vezes a corrente da bateria eficaz ao quadrado. Para a mesma corrente média de carregamento, essa forma de onda aqui com pulsos, ela tem um valor eficaz maior do que essa aqui, porque tem harmônicos aqui. Tá? Consequentemente, a gente vai aumentar o aquecimento da bateria e, por esse motivo, esse tipo de sistema tem que ter algum monitoramento. Né? Tá? Isso, às vezes, pessoal, é benéfico. Tá? Se a gente pensar em países que a temperatura é muito baixa, por exemplo, a temperatura ambiente pode ser negativa, isso é péssimo para poder carregar uma bateria de um veículo. Tá? E aí, por esse motivo, né, existem algumas técnicas de você aplicar realmente alta frequência na bateria, uma corrente de alta frequência, para poder aquecer a bateria antes de realizar o procedimento de carga. Então, é uma característica interessante, não é um problema tão grande aqui no nosso país, mas se a gente pensar em países de clima frio, né, esse tipo de sistema pode ser interessante. Outras aplicações já fazem direto o carregamento por flutuação. Então, o seu carregador ele só opera aplicando tensão na sua bateria. Isso aí geralmente é utilizado em situações, né, em que sua bateria vai ficar a maior parte do tempo carregada. Por exemplo, alguns no-breaks fazem esse tipo de controle. Em relação aos procedimentos de descarga práticos, né, a gente sabe que na prática não tem só corrente constante, né, na qual a gente teria um comportamento diferente aqui, né? Por exemplo, aqui nós temos aqui a curva de corrente que está constante, né? Aqui a corrente. Aqui nós temos a curva de tensão e aqui seria a potência, que é o produto da tensão pela corrente. Quando a gente faz uma carga na bateria com corrente constante, a potência entregue para a bateria varia ao longo do tempo, ou a potência entregue para a carga. Né? Quando a gente faz uma descarga com potência constante, aí neste caso, à medida que a tensão da bateria cai, a corrente tem que aumentar. Então, em algumas aplicações, por exemplo, eu quero dar suporte à rede elétrica. Se você quer dar suporte à rede elétrica, você quer manter a potência entregue. Na hora que você vai entregar a mesma potência, você acaba tendo que drenar mais corrente da bateria quando ela está chegando ao fim da sua carga, para manter a potência. E uma outra tipo de aplicação seria, por exemplo, uma aplicação isolada, a gente teria resistência constante. Então, a gente tem uma carga conectada à nossa bateria. E neste caso, né, à medida que a tensão caísse, a corrente também iria cair, porque se a resistência é constante, a gente tem que lembrar que a corrente seria tensão sobre resistência,
Então, se isso cai, isso também cai. E aí a potência que a gente entregaria para a bateria, ela não seria constante. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.